Museu de Arte Osório César, em Franco da Rocha, foi reaberto ao público lá em 2020. Fica bem pertinho da estação de trem da linha 7 Rubi. E além dos visitantes poderem apreciar milhares de obras de arte, o museu também preserva a memória do que esse espaço já foi. Hoje a gente conversa com a museóloga Michele Luiz Guimarães da Silva. Bom dia, Michele. Obrigada por estar com a gente. Conta pra gente um pouco da história desse lugar, o que tinha por aqui antes. O Museu de Arte Osório César, ele preserva as obras dos pacientes psiquiátricos que passaram pelo Juqueri. Então, dentro dessa instituição, nós temos quase como um século de obras de arte. Da década de 30, da década de 80, da década de 90. Então, há uma perspectiva muito da saúde mental a partir de uma perspectiva bastante humanizada, onde a arte é utilizada como uma espécie de tratamento médico. O Osório César, que dá nome à instituição, foi esse médico que organizou essas coleções de arte, impulsionou a produção de arte feita pelos pacientes. Então, o legado dele permanece no museu até hoje em dia. E a arte fazia parte do tratamento dos pacientes? Sim, o Osório César, nesse sentido, ele é considerado um dos pioneiros da arte como terapia no Brasil. Então, ele entendia que a arte era uma forma de trabalhar com o potencial criativo dos internos, que mesmo dentro dos hospitais psiquiátricos permanecia vivo. A gente está falando de uma época em que esses locais que abrigavam pessoas que tinham esse tipo de necessidade, com transtornos psiquiátricos, enfrentavam ali uma situação de dificuldade, com tratamentos que hoje em dia são até proibidos. E ele encontrou esse caminho pela arte, né? Sim, no período em que o Osório César esteve aqui no Juqueri, existiam ainda métodos como eletrochoque, lobotomia, né, que são métodos muito violentos em relação aos pacientes. Mas ele trouxe essa perspectiva da arte que permanece até hoje nos hospitais psiquiátricos, que tem esse caráter mais humanizado. E a gente vê aqui verdadeiras obras de arte, artistas mesmo. De que forma ele trabalhava essa arte? Eram oficinas? Sim, na década de 50 existia aqui uma oficina de arte chamada Escola Livre de Artes Plásticas, que ele era o diretor dessa escola. Então, alguns artistas de São Paulo, por exemplo, davam algumas aulas de desenho, de cerâmica para os pacientes, mas eles tinham a liberdade de produzirem o conteúdo que eles desejassem. Para nós é muito interessante porque, apesar de eles terem produzido muitas dessas obras coletivamente, então muitos estavam no mesmo espaço, fazendo as pinturas, os desenhos, mesmo assim permanece a individualidade de cada um. Então, cada um tem o seu traço, o seu estilo, né? Cada um tem a sua perspectiva artística. E como esse trabalho dos pacientes foi transformado nessa exposição hoje? Os curadores, né, no período, né, o Hélio Menezes e o Pedro Quintanilha, eles tiveram esse desafio de, entre 8.000 obras, selecionar em torno de 290, 280 para estarem aqui na exposição. E aí eles passaram pela ideia de que todos os artistas tinham que ser representados pelo menos com uma das obras, e também no sentido de quais eram as principais temáticas que se encontravam no Juqueri. Então existe a temática religiosa, existem os retratos, o próprio espaço do hospital é retratado por diversos pacientes. Então eles selecionaram essas principais temáticas para que o visitante tivesse um pouco desse resumo a partir da exposição de longa duração. Quais as obras que se destacam por aqui? São muitas, mas algumas se destacam bastante. Uma delas é o do Birajara, que é um incêndio no Museu de Arte Osório César, que ele retrata esse incêndio que era um sonho que ele tinha. Então ele sonhava constantemente que acontecia um incêndio no museu. E por uma infeliz coincidência, de fato, acontece um incêndio, mas não no museu, acontece no Hospital Psiquiátrico do Juqueri em 2005. Né? O Birajara já tinha até falecido. Mas aí os curadores escolheram essa obra para estar bem no início da exposição, para tratar um pouco dessa temática do incêndio, da preservação. Ao mesmo tempo que o incêndio, né, representa essa questão triste para a história do Juqueri, ele também, né, o fogo também representa uma renovação. Né? Então estamos em um novo momento em que esses artistas estão expostos aqui na exposição. Os visitantes podem encontrar nessas obras vários significados, várias memórias. Né? E nesse momento o museu ganha muita força nesse sentido. Agora a gente volta a passear pelo Museu de Arte Osório César, aqui em Franco da Rocha, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o acervo desse museu
com a Michele. Michele, mais uma vez com a gente. Michele, além das obras lindíssimas dos pacientes, tem uma obra aqui que é atribuída a ninguém menos do que Tarsila do Amaral. Sim, sim. O Osório César, ele teve um relacionamento com a Tarsila, um relacionamento amoroso, mas com muitas trocas artísticas e intelectuais. Ela fez obras que retratavam a imagem do Osório César, fez capas de livro para ele, e para nós é um grande orgulho para a cidade ter uma obra da Tarsila aqui. E ela é feita do quê? Ela é uma cerâmica esmaltada, então ela foi realizada pela Tarsila e retrata o rosto do Osório César. A gente costuma acompanhar as pinturas da Tarsila, Sim. né? Interessante. É interessante ver também ela trabalhando com escultura. Michele, quem quiser visitar o museu, como é que faz? Ele funciona de terça a domingo, de terça a sexta das 11 às 6 e de sábado e domingo da 1 às 6. E é um museu gratuito.